E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre o 8º episódio da primeira temporada de Silo, e foi um episódio também muito legal, tanto quanto o episódio anterior. Nesse aqui a gente teve uma Juliette em fuga. Se você ainda não assistiu o episódio, dá um pause aí, porque eu vou falar bastante spoiler sobre os detalhes do que aconteceu nesse episódio para a gente conseguir analisar direitinho. Então, basicamente foi isso, né? A Juliette fugindo do judiciário e tentando descobrir algumas pistas sobre o HD, que tem diversas informações sobre toda a estrutura do Silo, sobre como seria o mundo lá fora, e é aquilo que o judiciário e o grande vilão que se revelou nesse episódio não querem que a Juliette, não querem que ninguém saiba. Então o embate deles foi mais ou menos nesse sentido. É claro que teve uma parte também em retrospectiva que mostrou a infância da Juliette, o convívio com a sua mãe e ela sendo uma pesquisadora, tentando inventar alguns aparatos ali para descobrir como consertar a questão do coração, né, do coelhinho ali, porque foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o irmão da Juliette. Também fiquei me perguntando em relação a isso se talvez seja a mesma doença que o delegado tem. E o delegado está cada vez mais sendo um aliado para ela. Me ficou também uma pulga atrás da orelha quando teve aquela história do prefeito se mostrar que ele é o grande vilão dessa temporada. É que a juíza Meadow ela está sendo ameaçada por alguém, provavelmente por ele. Vocês lembram que alguns episódios anteriores ele perguntou para ela se era possível que ela achasse alguma coisa sobre a juíza, então quer dizer que ela não foi corrupta nesse momento, ela está sendo ameaçada. Então eu tô achando que em alguns episódios, ou não nessa temporada, talvez numa próxima, que a juíza seja uma aliada da Juliette. Também teve uma cena muito interessante com o cara que estava paquerando a Juliette. Se você está aqui pela primeira vez, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal, que eu tô sempre falando de Silo e diversas outras séries. Esse namorado da Juliette ali, futuro namorado, paquerador ali, ele foi meio covarde ou na verdade foi algo que eles combinaram entre si ali para que ele ficasse com o HD? Isso me ficou também com uma pulga atrás da orelha, né? Ele falou da mãe dele, falou que estava com alguns medos, porque realmente antes, né, a Juliette mandou prender o filho do zelador e ficou indignado depois que ele fez aquela ação ilegal dentro da delegacia. Isso também foi uma cena bem interessante porque mostrou toda a ligação de poder que eles têm, né, o filho do zelador com o prefeito, mas a juíza tá de fora disso. Embora eu acho que ela tá fazendo esse papel de que tá doente ali, porque tá sendo ameaçada realmente. Então foi feito mais ou menos uma teia de aranha que a Juliette teve que se esconder o tempo todo. Ela fez também de volta a reconciliação com o seu pai e lembrou que agora ela já sabe, né, que estava sendo observada o tempo todo a partir dessas câmeras que ficam escondidas atrás do espelho. Isso é importante porque resgata a história de quando ela é criança e que o pai dela não era culpado, apesar dele saber algumas coisas também. Mas realmente isso faz com que ele também seja um aliado para que logo ali na frente ele consiga ajudar ela a resolver esse problema. O final também foi sensacional, né? Dela conseguindo fugir ali, se aproveitando daquela tremedeira na mão que deu do delegado. E ele provavelmente no próximo episódio vai tentar ajudar ela, vai buscar coisas para que isso possa ser cada vez mais fácil da resolução. Então a gente meio que está se caminhando para o final da temporada, só temos mais duas, ela está como uma fugitiva agora, então foi um episódio super animado, bem dinâmico em todos os sentidos, né? Mostrando quem é quem na história. Eu me parece também que vai haver meio que no final dessa primeira temporada aí uma nova revolução. Isso meio que eles deixaram no ar quando o prefeito atual ele diz que ela é pior do que a primeira revolução que aconteceu há 140 anos atrás e que os fundadores do Silo meio que já previam isso, esses tipos de revolta. Me parece que é isso que meio que está se encaminhando ali, porque o pessoal da parte de baixo do Silo ali, as pessoas que são mais pobres, vão se revoltar com isso também. A gente vê, né, que quem são os poderosos, eles ficam manipulando as pessoas o tempo todo para prender eles naquela situação um tanto quanto desconfortável. A maioria das pessoas ignorantes, né, nem busca a saída dali. Mas ela agora está completamente determinada, o pai dela já sabe que isso vai acontecer e o cara ali que estava olhando as estrelas provavelmente vai ajudar ela. A gente vê que também que a rede de apoio dela
tá aumentando cada vez mais. Espero também que o pessoal lá de baixo da engenharia consiga ajudar de alguma forma a ela encontrar o que está embaixo da água. A grande questão dessa primeira temporada é realmente quais são as informações que estão ali embaixo, o que estavam procurando no silo ou o que está escondido na água. Lembrando também que ela tem aquele medo de água que foi apresentado lá no início da temporada e que provavelmente deva acontecer de novo nesse final. E você, o que achou desse episódio? Foi muito legal, sim, na minha opinião. Acho que essa série veio numa crescente. O 7º episódio foi fantástico e esse aqui também faz um crescente. É uma das séries assim que mais melhorou, porque no começo ele teve 1 ou 2 episódios assim que foram um pouquinho mais fracos. Mas até esses episódios mais fracos ali, eles estão compensando agora, porque eles têm ligação com as coisas que estão acontecendo nesse 8º episódio e também no 7º. E você, qual é a expectativa pro próximo episódio, pro 9º, pro penúltimo? E o que você achou desse episódio? Gostou também? Ficou empolgado como eu para esse final de história? Escreva aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.